Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. A limpeza urbana representa, em média, a terceira maior despesa dos municípios brasileiros, ficando atrás apenas da saúde e da educação. Mesmo assim, muitas cidades ainda não têm serviço de limpeza urbanos adequados. E quando os resíduos não são tratados de maneira correta, a contaminação do meio ambiente e da população é certa. Mas como saber se a sua cidade está tratando de maneira correta o lixo? Com o objetivo de avaliar o grau de adesão de uma cidade às metas da Política Nacional de Resíduos Sólidos, o CELUR e a PwC criaram o Índice de Sustentabilidade de Limpeza Urbana. Esse índice é a ferramenta que acompanha a evolução dos resultados, do planejamento financeiro e das metas das gestões municipais. Olá, Nova Cidade, ideias para uma nova cidade. O Nova Cidade hoje recebe um amigo da casa, Márcio Matheus, presidente do CELUR e do CELUB, e vem acompanhado do Dr. Miller, que normalmente o doutor Márcio Matheus vem aqui sempre nos dar uma aula sobre esse setor tão importante que é a limpeza urbana, que é um tema bem atual, que todas as sociedades modernas almejam, que é um ambiente ecologicamente sustentável. Só que nas últimas conversas que a gente tem tido aí com o Dr. Márcio Matheus, sempre existe um tema recorrente. E pelo que a gente está vendo desde a última vez que o Dr. Márcio veio aqui, que era faz mais ou menos um mês, esse panorama piorou. Dr. Márcio, a questão da inadimplência continua e faz um balanço, Dr. Márcio, de quando o senhor esteve aqui, o senhor deu digamos assim, uma reclamada do negócio não estava indo a contento e o negócio piorou, a questão da inadimplência. Renato, infelizmente é o quadro que nós estamos vivendo, que o setor de limpeza urbana está vivendo hoje. Nós já tínhamos uma expectativa que até dezembro de 2016 nós teríamos um nível de inadimplência da ordem de 40%. Já atinge toda a inadimplência do poder público, ou seja, do poder contratante, né, que é o município, em relação às empresas contratadas, às operadoras de limpeza urbana. Hoje, 100% das nossas empresas, das empresas do setor, vivem, né, tem que lidar com problemas de inadimplência do município nos seus contratos. 100%? 100%, todas. Não há uma empresa nossa que não esteja vivendo alguma situação de inadimplência nos municípios onde ela opera. Então, esse é um quadro extremamente preocupante. Isso é fruto, a gente sabe, desse quadro todo, né, de retração econômica, mas por trás disso, Renato, se esconde também muita irresponsabilidade gerencial, muita irresponsabilidade fiscal, e uma série de dificuldades de gestão e uma série também, infelizmente, né, de muitos problemas éticos na relação do contratante-contratado. E é chato a gente falar isso, né? É chato a gente falar isso, mas eu digo, em cima de um problema real, né, há muito problema criado, fictício, né, mal intencionado, né, má intenção, escondida por trás disso também. E a gente torce, a gente vê todo esse esforço que o país vem fazendo, né, para moralizar a administração pública, todo esse esforço para corrigir os desvios de conduta na administração pública. As empresas, elas querem uma relação saudável, né? É isso que a gente quer. À medida que a relação, Renato, deixa de ser saudável, os custos se elevam. Por quê? Porque, olha, a empresa fala, pô, eu não vou ser pago. Ela já vai tirar de alguma forma, ela vai se precaver. Então, há uma tendência de você aumentar custos. Vou ficar com inadimplência. Certamente o serviço também, a qualidade do serviço decai, porque se você vive com essa insegurança... É insegurança jurídica, é uma insegurança financeira. Então,
Isso tudo, você está vendo o país está numa retração econômica, por quê? Porque ele falta confiança no sistema institucional, ou seja, naquilo que está institucionalizado, nas leis, em segurança jurídica. Você toma uma decisão hoje, amanhã essa decisão é revista por autoridades, é revista por lei, e você não tem... Você começa inibir investimentos, inibir que a atividade econômica cresça, se desenvolva. Tá? É isso que a gente quer abordar, Renato, nesse quadro para nós. É um quadro de inadimplência chato, numa função, Renato, essencial para a salubridade urbana. Então, mas eu estava vendo ontem uma postagem de vocês no Facebook do Lixo Cidadão, que é promovido pelo Selur. Convido todos vocês a dar uma olhadinha no projeto Lixo Cidadão. Eu vi um post de ontem falando sobre a qualidade de limpeza da limpeza pública em Paris, se não me engano, que era considerada a cidade mais suja do mundo e tal. A gente não fica, no Brasil, não corre o risco de a gente ter um retrocesso no nível medieval, não? Eu fico pensando, viu? Renato, a gente não é essa, né? A gente não quer ter um tom alarmista, né? Nós vivemos uma situação de quase colapso. Sim. Né? Que é o seguinte, Renato, hoje as empresas aqui, a grande maioria dos municípios, hoje recorre à terceirização do serviço de limpeza, não tem estrutura própria. Sim, Por quê? sim. Porque demanda muito pessoal. E justamente foi a entrada da iniciativa privada no setor de limpeza urbana que deu à limpeza urbana no Brasil um desenvolvimento, um grande desenvolvimento. Aportou tecnologia, aportou conhecimento, né? Aportou o que a gente pode falar, toda a competência do setor privado nessa atividade pública. E isso trouxe uma grande evolução. Mas tem uma relação, a relação que existe entre a administração pública enquanto contratante e as operadoras enquanto contratada é uma relação comercial, é uma relação que tem que ser estável. Infelizmente, ao longo desses anos, o que a gente tem visto, mesmo fora desse quadro de retração econômica, é sempre a repetição de um comportamento administrativo questionável, que é: como é que você contrata algo e não paga? Você, como cidadão, se você contratar um serviço e não pagar, você vai responder economicamente. Quer dizer, mas deixa eu entender, deixa o pessoal de casa entender. Você está dizendo que, mesmo numa situação econômica favorável do país ou numa situação desfavorável, o comportamento do gestor público para com as empresas é sempre o mesmo, é meio... ele é digamos, empurrado com a barriga o negócio. O Renato, é o seguinte: existe no país o que se chama na relação entre o poder público enquanto contratante, é diferente, por exemplo, da relação entre, né, os segmentos privados. Numa relação contratual, ambos estão em pé de igualdade. Na relação com o poder público, existe a sobrevalência do poder público, do interesse público. E aí ele começa, o gestor, ele tem que ter isso no interesse. Isso está previsto constitucionalmente, é legítimo. Mas por trás dessa legitimidade se esconde também o mau gestor. O mau gestor se aproveita disso. Então, hoje, o que se pretende, o que o setor pretende também, é que nós consigamos evoluir, ou seja, a administração pública, ao contratar, não pode tratar o administrado como se fosse o contratante, o contratado dela, no caso é a operadora, como se administrado fosse, fazer uma afirmação de autoridade. Só para você ter uma ideia, Renato, hoje é possível para o poder contratante ele ficar até 3 meses em atraso com a empresa. Você imagina você ficar 3 meses sem receber, tendo que pagar funcionário, toda a cadeia de fornecedores. Aí você é obrigado a ir buscar financiamento junto ao bancário, a juros altíssimos. Você acaba financiando a atividade que você presta, né, para a qual você foi contratado. Pois são, né, assim, a grosso modo, você pode falar uma espécie de uma pedalada fiscal, né? Você é obrigado a financiar a atividade para a qual você é contratado. Esse é um aspecto. Aí você pode ainda, posso reduzir 25% do valor do seu contrato. Posso reduzir ou posso aumentar? Espera aí, tudo bem. Você reduz, então, o contrato. E posso ainda suspender por 120 dias
o contrato. Aí você fica 7 meses e ainda reduz o escopo. Você asfixia a empresa. Você quebra. Você quebra a empresa. Então, essa relação, isso dá margem a muita distorção. Então, isso precisa ser revisto. Nós temos hoje, nós trouxemos aqui um especialista, né, na área, né, atuante em Brasília, que é o Dr. Miller, que pode colocar melhor essa questão, que nós estamos hoje há um processo, no processo legislativo lá na Câmara Municipal, há um projeto de lei que veio do Senado, criando uma nova lei, reformulando a lei de licitações e contratos. E a gente gostaria, acho que toda a atividade econômica do país, ela quer uma nova relação com o poder contratante, em prol de todos, em prol da transparência, em prol da seriedade, em prol da probidade, e isso precisa ser conseguido, né? Então, eu acho que aí o Dr. Miller poderia avançar nisso e te esclarecer melhor. Tá bom, Renato? Vamos lá, doutor Miller, eu queria saber primeiramente a questão da legislação. O que rege a relação das empresas de limpeza urbana com as prefeituras é uma lei federal, é isso? Exatamente, Renato. Como o doutor Matheus bem explicou, a Constituição Federal, no artigo 37, ela traz a possibilidade do Estado, seja o Estado quanto poder público, né? A União, o Estado e o município, poder prestar o serviço diretamente ou indiretamente por meio de uma terceirização, a contratação de uma empresa. Aí nós temos que buscar a lei federal que versa sobre este assunto. E no caso específico é a lei 8666 de 93, que é a lei de contratos e licitações. Então essa lei é uma lei nacional, que é uma lei aplicada a todos os entes. Então ela diz de todos os requisitos para que possa ser feita uma licitação e, por consequência disso, o contrato. Então, nesse aspecto específico, né, que o doutor Matheus estava abordando, essa regra é feita para todos os serviços contratados. Seja um serviço de vigilância, seja um serviço, né, de limpeza da própria instalação, seja um serviço de coleta. Então, quando o Estado ele precisa contratar, ele usa a Lei 8666 e outras leis, como, por exemplo, a parceria público-privada, a lei de concessões e permissões. Então, nós temos ainda um resquício que não é democrático nesta lei. Porque o Brasil, a partir de 88, ele se consolidou como chamado Estado Democrático de Direito. Quer dizer, o Estado Democrático de Direito, para que o nosso telespectador possa entender, é aquele em que na democracia prevalece a lei e a lei é igual para todos. Se a lei é igual para todos, ela é igual para você, para mim, do trabalhador mais humilde ao presidente da República. Mas o que acontece? Em nome do chamado interesse coletivo previsto na Constituição e o interesse individual, aí acaba utilizando isso de forma distorcida. Fala assim, olha, eu quero desapropriar aqui esse prédio. Você fala, poxa, mas aqui funciona a minha emissora. Fala, não, o interesse coletivo, aqui eu vou fazer uma creche. Então, é para situações específicas e extraordinárias. E os maus governantes acabam utilizando isso para tudo. Então, por exemplo, nós chegamos no ano passado, final de mandato. Os governos municipais, no final de mandato, eles se endividam, e não podem, eles se endividam, acabam investindo ao máximo para que eles possam ser reeleitos ou eleger o sucessor dele. E nesse jogo, quando chega no final do ano, já que ele se endividou, ele não tem o dinheiro, é como uma dona de casa que fez muitas promissórias, depois não tem o dinheiro para pagar. Aí ele chega no final do ano, a empresa contratada prestou o serviço e ele agora não tem dinheiro para poder pagar. Aí o que ele faz? Ele empenha, que é rubricar, dizer, olha, eu vou te pagar, eu reconheço que eu te devo, e aí empenha, você fala, vou receber. Quando vai chegando no final do ano que ele vai passar para o governo seguinte, ele revoga o empenho. Quando ele revoga o empenho, essa dívida ela fica oculta para que ele não seja responsabilizado. Então ele acaba fazendo um estelionato duplo em relação ao cidadão e em relação à empresa que foi contratada. Então, às vezes, o cidadão comum não tem noção que o Brasil ele precisa ter um choque de gestão. Para evitar esse ciclo vicioso, foi como o doutor Matheus colocou,
Porque o político, muitas vezes, ele assume o governo, mas ele faz uma dívida para o município e não cai no nome dele. Então nós temos que vincular e responsabilizar esse gestor. Porque eu estou no mandato na Prefeitura de São Paulo. Aí eu invisto para que eu seja reeleito. Se eu não fui reeleito, eu saio e deixo a dívida para você pagar, para nós pagarmos. Então nós temos que cada vez mais a legislação apertar esse cerco para que o gestor tenha responsabilidade e seja responsabilizado. Agora, nessa revisão, nesse novo projeto de lei, o que está previsto para essa correção? Então, nós temos aspectos fundamentais, como colocou o doutor Matheus, na questão da prestação do serviço no contrato. A princípio, eu não posso fazer uma licitação sem que eu tenha dotação orçamentária. Eu não lanço nem o edital. Não pode ser publicado se eu não tenho dotação. Mas a dotação orçamentária, ela é uma previsão de receita. Até que depois eu tenho o financeiro. Então, nessa previsão de receita, se eu não tenho a despesa vinculada, uma rubrica específica, eu coloco, por exemplo, no orçamento, serviço terceirizado. Aí eu pego todo e qualquer serviço terceirizado. E o serviço essencial, como é o de limpeza urbana, ele fica nesse pacote. Então, se nós não distinguirmos, depois o gestor, de forma discricionária, ele vai dizendo o que ele paga e o que ele não paga. Então, nessa legislação, nós temos que colocar de forma bem clara as rubricas específicas para determinados serviços essenciais, como é o de limpeza urbana. Se eu tiver a rubrica, tiver marcado, tiver vinculado, o gestor não vai ter margem para que ele possa jogar com isso e diluir isso segundo o aspecto discricionário dele. Então, nesse sentido, é que nós estamos tentando colocar isso de forma específica na lei, com a rubrica específica, ao mesmo tempo obrigando o pagamento cronológico. Se a empresa prestou o serviço no mês de fevereiro e ela está primeira na ordem, ela tem que ser paga, ela não pode ser pulada. E às vezes eles fazem isso. Eles pagam um outro e pula aquela que já prestou o serviço. Então nós estamos obrigando o pagamento de forma cronológica. E esse aspecto que o doutor Matheus colocou, que é fundamental, nós acabarmos com as chamadas cláusulas exorbitantes ou extravagantes. Eu não sei se é o caso, se o prédio aqui é próprio ou é locado aqui. Mas se é locado, você tem um contrato, como disse o doutor Matheus, que ele tem equilíbrio. O locador e o locatário têm regras claras. Tanto é que se colocarem regras exorbitantes, que são chamadas leoninas, a justiça tira essas regras. Mas com a administração pública, nos chamados contratos administrativos, não. Ela pode colocar regras exorbitantes, extravagantes, como essa que o doutor Matheus colocou. Imagina você tem seu celular. Se você não pagar 30 dias... Já era. A operadora corta. Agora, como que uma empresa que busca matéria-prima, recursos humanos, tecnologia, ela pode ficar 30, 60, 90 dias sem receber e não pode parar o serviço? Veja que absurdo. Então, nós só poderíamos ter uma situação dessa num estado de calamidade pública, num estado de guerra, mas declarado. Numa situação de normalidade, o contratado não pode ficar sujeito a isso. Então, com isso, nós damos margem, como disse o doutor Matheus, para os maus administradores. Aqueles que acabam até tendo um campo, infelizmente, para a corrupção. Porque ele acaba criando dificuldades para corromper, inclusive, o prestador de serviço que já está certificado. Então, por isso que nós temos que, na legislação, fechar essas portas. Olha, a administração não pagou 30 dias, você tem a correção, tem as multas, e você tem que, de imediato, entrar na mediação. Como acontece conosco em qualquer contrato. E não deixar ao bel prazer do gestor. O gestor não pode, ele simplesmente sair dizendo, esse eu pago, esse eu não pago. Aí você, se eu quero apertar para cima de você, o teu contrato eu vou jogando 30, 60, 90 e pago o outro. E aí eu acabo criando um círculo vicioso. Então a lei ela já está reduzindo isso para 45 dias. Eu entendo que nós temos que trazer para 30 dias, como é. E tem mais. Nós não temos nem essa tolerância num contrato comum de 30 dias. Passados 5 dias, a operadora já liga para você. Mas 30 dias, tendo visto o poder público, é razoável. A mesma coisa a suspensão do contrato. Como disse o doutor Matheus, imagina eu vou levando ao longo de 6 meses contigo, Renato. Atraso 30, 60, 90. Depois de 6 meses eu resolvo e declaro assim, ó, por interesse público eu suspendo o teu contrato.
e suspendo por até 120 dias e você não pode fazer nada. Você tem que esperar. Imagina você estar prestando serviço para a Prefeitura de São Paulo, você tem que tirar o teu pessoal, o maquinário, como é que você faz? Tem que pagar isso. Aí você fica 120 dias, após 120 dias é que você pode interpelar a administração pública. Então isso é uma ditadura. Não, e até você já quebrou. Já quebrou, então é um absurdo. Isso, a lei, nós estamos trabalhando isso para reduzir. Vamos reduzir isso para uns 45 dias, dentro de um prazo razoável. Agora, justificadamente. Justifica, e ao mesmo tempo, como colocou o doutor Matheus. Tem que ser uma situação de calamidade econômica, de calamidade pública, o estado de guerra, sítio, e não ao bel prazer do gestor. Ok. O programa Nova Cidade de hoje entrevista Márcio Matheus, do Celurb, juntamente com o Dr. Miller, especialista em legislação na área de limpeza urbana. O nosso tempo já está se esgotando. Márcio, eu gostaria de saber quais são as possibilidades que estão à vista para a correção desse problema. Quais os exemplos que a gente pode ter em outras cidades, em outros países, como se isso se resolveu? Olha, Renato, é assim. Eu vou dar dois exemplos assim em dois ambientes bem distintos, né? Eu vou dar um exemplo da Alemanha. Só para você ter uma ideia, a Alemanha, desde o século XIX, ela tem taxa de limpeza, ela cobra da população pela limpeza, né? E a partir daí ela pôde, ao longo dos anos, ela tinha uma profusão de aterros, lixões. Hoje a Alemanha conta com 200 aterros sanitários, consegue fazer toda a política de reciclagem, tal, e ela tem uma fonte de sustentabilidade. Repara aqui também, né, a gente fala assim, tem aqueles gestores também que têm boa vontade e não tem recurso. O município ele tem muitas obrigações e pouco recurso. E também tem esse lado, né? E outros se escondem atrás dessa situação. Mas o que a gente está colocando? Então a Alemanha ela conseguiu evoluir bastante nisso. Agora você vai falar, pô, mas isso é a Alemanha, a Europa, primeiro mundo, essa conversa que a gente ouve. E aqui do lado, o Peru. O Peru, pô, ele tem tem obrigações, ele tem taxa, ele consegue fazer todo um trabalho de apoio, ele contrata, os serviços deles hoje, do Peru, são todos terceirizados, porque ele incentiva a criação de empregos, né, geração de impostos, com tudo isso, porque as empresas aqui pagam impostos, né? Nós temos algumas situações, assim, pô, a empresa é contratada, mas ela está gerando o imposto para o próprio poder público. Então é melhor você terceirizar, porque você consegue custos melhores, você consegue que a empresa pague imposto, gere receita também para o município. Então é uma lógica perfeita do ponto de vista econômico, do ponto de vista administrativo. E isso nós temos aqui, um exemplo, estou dando um exemplo bem chão aqui, como poderia te dar vários outros, né? Mas só para ilustrar a ilustração. Então, primeiro, uma arrecadação específica para a limpeza urbana com a rubrica prevista, a dotação orçamentária e a rubrica prevista e vinculada. Porque se você arrecadar, há casos, inclusive, nós temos taxa de limpeza cobrada, e o indivíduo joga isso, ou aquela prefeitura joga isso para o Caixa Geral. E aquilo que na realidade, ele é vinculado para cobrar, mas não é vinculado para pagar. E aí ele usa o recurso que tem uma origem e gasta em outras coisas, e aquele serviço fica em aberto. E com isso faz uma derrubada no setor enorme. Tá? E é isso que a gente está querendo mudar a relação contratual, né? A gente quer uma legislação que incentive. Você vê, hoje nós temos a lei de PPP. A lei de PPP, você pode, 30 anos, é uma parceria para quê? Que a empresa possa aplicar os recursos dela, possa ter garantia, dê garantia para o funcionário. Hoje nós estamos ainda conversando com os sindicatos profissionais, tivemos uma conversa com os sindicatos profissionais, gera uma instabilidade. Você já pensou? A pessoa, a prefeitura não está pagando a minha empresa, daqui a pouco eu estou perdendo emprego. Né? Começa a gerar uma insegurança danada. Os fornecedores falam, e agora? Não vou receber. Aí já começam a segurar material. Você vai gerando uma cadeia
O círculo que poderia ser virtuoso passa a ser um círculo vicioso. E um círculo de retração, um círculo de retardo. E aí você vai caindo a qualidade dos serviços, vai prejudicando o serviço. Pô, e a gente não entende a lógica, né? A lógica pública é a lógica do incentivo, do fomento ao investimento. O que o país está passando hoje? Passando por uma crise de investimento. A falta de confiança do setor privado no setor público para poder investir com o mínimo de garantia. E é isso que nós estamos querendo por meio desses, né, da modificação da legislação e por meio de cobrança de responsabilidade do gestor público, para que ele seja mais responsável. Os bons não terão problema nenhum, Renato, eu posso te afiançar. Quem é bom gestor, quem é responsável, ele é em qualquer situação. Mas aí nós vamos diferenciar o joio do trigo, vamos fazer a diferenciação. E também as empresas, no geral, com todo esse quadro que nós estamos vivendo, elas querem construir uma nova relação com o poder público. Você está vendo aí, grandes empresas, o que estão passando diante desse quadro todo. Precisa ser construído uma nova relação entre Estado, poder contratante e contratado. As diferentes operadoras, para que a gente tenha um mínimo de estabilidade institucional para o país crescer, voltar a se desenvolver. É isso que nós queremos, todos nós queremos a mesma coisa. E você gerando, Márcio, uma instabilidade nesse setor, você atrasa o que é uma coisa que é almejada por todo mundo, que está em voga, é a questão de implantar um sistema sustentável. Quer dizer, você vai atrasando cada vez mais a questão de você acabar com os lixões, fazer uma coleta seletiva, quer dizer, isso vai ficando para trás, né? Renato, nós estamos desde 1954, é proibido jogar lixo a céu aberto no país. Nós continuamos no país com lixões, tá? Nós temos 80 milhões de pessoas no país que não são atendidas por uma destinação final ambientalmente adequada dos seus resíduos. Isso é um absurdo, pô. Você está gerando milhões e milhões de toneladas aí, você vai gerando ao longo de um ano, de vários anos, você vai depositando onde? No meio ambiente. Você vai contaminando o lençol freático, você vai criando um passivo ambiental que não vai prejudicar cada vez mais as futuras gerações, o nosso dia a dia e as futuras gerações. Você vai inviabilizando o meio ambiente, você vai quebrando as condições de salubridade desse ambiente. Pô, precisamos lutar contra isso. Então, ao contrário, nós temos que estimular políticas que facilitem, que melhorem a sustentabilidade, que melhorem a questão da gestão, que é saneamento. Saneamento protege a saúde pública, mas, ao mesmo tempo, protege um patrimônio de todos nós, que é um meio ambiente sadio e equilibrado. É isso que nós queremos, é onde nós vivemos, é aqui que essa é a vida que nós temos, é aqui que a nossa vida ela se desenrola. E nós precisamos ter condições adequadas, ambientalmente adequadas, de convivência. É isso que a gente busca, tanto nas cidades, né, como nas regiões mais afastadas, para onde muitas vezes nós temos os aterros sanitários. Então, política nacional de resíduo sólido, com redução na origem, reaproveitamento econômico dos resíduos, reutilização, aproveitamento, destinação ambientalmente adequada, levando para aterros sanitários, explorando, aproveitando energeticamente o próprio gás decorrente da decomposição dos resíduos, gerando energia limpa a partir daí. Há tanta forma, Renato, há tanta coisa boa para ser produzida, para se fazer, e nós estamos num estágio ainda tão atrasado, e ainda tem gente lutando ainda, Renato, isso é incrível, para prorrogar prazo de lixões, para manter lixões a céu aberto ainda. Pô, o mundo está noutra dimensão, nós estamos nesse estágio de atraso. É atraso mesmo, é duro a gente falar isso como brasileiro. Pô, mas nós já temos que avançar disso, nós não podemos. Desde 54, Renato, nós estamos há mais de meio século tentando resolver algo que até hoje é uma mentira. Há mais de 50 anos que a lei fala que é proibido e nós continuamos praticando. Tá? Está na hora de pôr um fim nisso. A sociedade quer, tá? Ela exige isso e ela traduz isso na sua política nacional de resíduos. Pô, é só implementar os mecanismos que estão ali. É vontade política de fazer. Ok. Bom, Nova Cidade recebeu hoje Márcio Matheus e Dr. Miller,
que deram mais uma aula. Márcio, tem outros temas para a gente tratar, se convidaram para voltar. E Obrigado, realmente Renato. duro a gente ter que conviver com essa realidade que era para ter sido resolvida há mais de 50 anos. Márcio, obrigado, doutor Miller. Obrigado, Renato. Nova Cidade volta semana que vem.